Olá a todos, bem-vindos a esta aula de pré-cálculo, de introdução a derivadas e algumas aplicações. Hoje vamos falar sobre otimização. Sou Waldeck Schutzer, do Departamento de Matemática da UFSCar. Vamos começar? A palavra otimização pode ter diferentes significados em diferentes contextos, mas aqui nós queremos dar a ela um significado exato e específico. Para começar, vamos repetir um experimento realizado pela primeira vez por Galileu Galilei em 1638. Galileu fez rolar bolas por diferentes rampas, cujos pontos de partida e de chegada eram sempre os mesmos. A primeira coisa que ele notou é que o resultado era independente do tamanho e do peso das bolas, contanto que as extremidades das rampas permanecessem fixas. Ele procurava então determinar qual perfil de rampa permitia a bola chegar mais rápido ao seu destino. Você consegue adivinhar qual bola chegará primeiro? Vamos observar. Segundo o critério de Galileu, isto é, o de tornar mínimo o tempo de percurso das bolas, este caminho parece o melhor candidato a ser chamado de perfil ótimo, não acham? Para iniciarmos a transição desta ideia intuitiva de otimização para um conceito mais preciso, imagine que cada ponto do eixo horizontal represente o perfil de uma curva diferente e que os pontos no eixo vertical sejam os tempos de percurso correspondentes das bolas. Dentre todos os possíveis perfis, um deles se sobressai. Este perfil, indicado por C0, torna mínimo o tempo de percurso T0. Por isso, faz sentido chamar C0 de ponto de mínimo e T0 de valor mínimo de f. Este experimento nos conduz a uma observação crucial, que otimizar envolve encontrar os máximos e mínimos de alguma função. Isto, por sua vez, requer uma análise local, focada em algum intervalo em torno do ponto de interesse. Mais precisamente, um ponto x0 do domínio de uma função f é um ponto de mínimo local se existir um intervalo i contendo x0, tal que os valores de f nunca ficam menores do que f de x0 enquanto x permanece em i. A definição de máximo local é semelhante à definição de mínimo local, porém note que há uma inversão no sentido da desigualdade. No restante desta aula, queremos desenvolver estratégias que nos permitam localizar esses pontos, quando eles existem. No que diz respeito à existência de máximos e mínimos, existem diversas situações a ser consideradas. Por exemplo, uma função não precisa ter nem máximos e nem mínimos locais. No caso da função constante, todos os seus pontos são de máximos e de mínimos locais. Uma função pode ter um único ponto de mínimo local e nenhum ponto de máximo local. Uma função pode ter um único ponto de máximo local, mas nenhum ponto de mínimo local. Uma função pode ter exatamente um ponto de mínimo e um ponto de máximo local. Uma função pode ter dois pontos de mínimo e um ponto de máximo local. Uma função pode ter uma infinidade de máximos e mínimos locais, como na função senoidal. E como nessa função, podem ter infinitos máximos e mínimos, mas os seus valores são todos diferentes. Uma importante consideração sobre máximos e mínimos é a de que eles podem surgir tanto no interior quanto nas extremidades do domínio da função.
Essa distinção será importante para guiar a estratégia que estamos buscando, e o interior e as extremidades serão estudados separadamente. Observando este exemplo, talvez se perceba que há uma diferença, ainda que sutil, entre esses dois casos. Se isso ainda não estiver claro neste momento, ficará logo mais. Por ora, vamos voltar a atenção à importante questão sobre a existência de máximos e mínimos. Como os exemplos anteriores nos mostraram, isso de modo algum está garantido no geral. Uma condição suficiente para a existência de máximos e mínimos é dada pelo Teorema de Weierstrass. Esse teorema diz: se f é uma função contínua definida em um intervalo fechado, então este intervalo contém pontos de máximo e de mínimo de f. Ótimo! Nessas condições a existência está garantida. Mas como encontrar esses pontos? Tendo estabelecido a existência de máximos e mínimos, o próximo passo é encontrar um modo de identificar esses pontos com mais exatidão. Poderíamos esboçar o gráfico da função e determiná-los visualmente, porém isso estaria sujeito à acuidade visual e à habilidade de desenhar particular de cada um. Um modo melhor é usar mais propriedades das funções, além da continuidade, o que nos conduz diretamente ao cerne do que consiste o cálculo. Quando uma função é derivável, sabemos que seu gráfico possui reta tangente em todos os pontos do seu domínio e que a inclinação dessa reta é exatamente o valor da derivada. Esta função possui máximos e mínimos locais. Observemos os valores da derivada à medida em que percorremos os pontos do domínio. Observamos que nos pontos de máximo e de mínimo que estão no interior do domínio, a reta tangente ao gráfico fica horizontal. Se pudermos mostrar que essa é uma condição necessária, isso nos servirá depois como parte da nossa estratégia. Enunciamos esse fato na forma de um teorema conhecido como critério da primeira derivada. Suponha que f tenha derivada em um ponto interior x0 de um intervalo i. Se x0 é ponto de mínimo ou ponto de máximo de f, então a derivada de f em x0 é nula. A evidência visual que nos foi apresentada antes parece ser suficiente para nos convencer de que esse teorema é verdadeiro, porém só podemos estar seguros disso se for dada alguma prova. Ademais, pode ser que as ideias contidas nas demonstrações nos sejam úteis para outras coisas e ajude a melhorar a nossa compreensão sobre o cálculo. Vamos fazer com calma a demonstração do critério da primeira derivada. Para iniciarmos essa demonstração, nós podemos supor primeiro que x0 seja um ponto de mínimo local da função f. Sendo assim, existe algum intervalo i contendo o ponto x0, dentro do qual os valores da função permanecem maiores ou iguais ao valor da função em x0. Agora, considere ΔX um número pequeno, de maneira que x0 mais ΔX pertence ao intervalo i. Então, variando os valores de ΔX, porém sempre mantendo x0 mais ΔX dentro do intervalo i, os valores da função calculados em x0 mais ΔX permanecem sempre maiores ou iguais do que f de x0. Isso significa que a diferença, aqui indicada por ΔF igual a f de x0 mais ΔX menos f de x0, é sempre um número maior ou igual a zero. Desse modo, a variação média da função f, que é ΔF sobre ΔX, é positiva quando ΔX é maior que zero e negativa quando ΔX é menor que zero. Como estamos assumindo que a função é derivável no intervalo i, portanto derivável em x0, então isso significa que o limite de ΔF sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, é exatamente o valor da derivada f' de x0.
Porém, este limite deve ser igual aos limites laterais. Ora, calculando o limite lateral, quando ΔX tende a zero pela esquerda, vemos que esse limite deve ser menor ou igual a zero, pois ΔF sobre ΔX é menor ou igual a zero. Porém, este limite lateral deve coincidir com o limite de ΔF sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Do mesmo modo, calculando o limite de ΔF sobre ΔX, quando ΔX tende a zero pela direita, nós encontramos que o valor desse limite é maior ou igual a zero. Mas este também deve ser igual ao limite de ΔF sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, e nós concluímos que o valor desse limite deve ser maior ou igual a zero. Juntando essas duas condições, nós concluímos que o limite de ΔF sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, deve ser igual a zero. Mas como foi observado, o valor desse limite é exatamente o valor da derivada de f no ponto x0, ou seja, f' de x0. E com isso nós concluímos que f' de x0 deve ser igual a zero. E isso conclui a demonstração nesse caso. A demonstração, no outro caso, quando a função tem um máximo local, é análoga a essa. Aqui é importante fazer algumas observações sobre pontos de máximo e de mínimo de uma função. Se um ponto é ponto de máximo ou ponto de mínimo, ele também é chamado de ponto extremo. Se x0 é um ponto extremo, por exemplo, local ou absoluto, ao menos uma das seguintes condições se verifica. x0 é ponto de extremo local, f tem derivada em x0 e f' de x0 é igual a zero, como foi provado acima. x0 é ponto de extremo local, mas f não tem derivada em x0. Pense, por exemplo, na função módulo de x, quando x0 é igual a zero. A função forma um bico ali, certo? Portanto, não tem derivada naquele ponto. Uma última possibilidade é que x0 é uma extremidade do intervalo AB, isto é, x0 é igual a A ou x0 é igual a B. Para simplificar a discussão sobre máximos e mínimos, cabe introduzir um novo conceito, o de ponto crítico. Um número real x0 é ponto crítico de f quando f é contínuo em x0, mas f' de x0 não existe ou é nula. Um exemplo típico é a função f de x igual ao módulo de x, que é contínuo, mas não tem derivada em x0 igual a zero. Isso conduz naturalmente à observação de que todo ponto extremo de uma função em um intervalo fechado ou é um ponto crítico ou é uma das extremidades do intervalo. Depois de termos visto um bocado de teoria, que tal um problema concreto? Vamos ver o problema da caixa. Uma caixa deve ser construída cortando-se quadrados iguais dos 4 cantos de uma folha retangular de zinco, medindo 3 por 8 metros, dobrando-se as abas laterais para cima e soldando-se as arestas verticais, como na figura abaixo. A pergunta é: qual o maior volume possível para essa caixa? Vamos iniciar a resolução. Primeiro, sendo x a medida do lado dos quadrados a serem cortados, note que o volume da caixa é v de x igual a x vezes 8 menos 2x vezes 3 menos 2x para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 3 meios. Ou seja, x deve estar nesse intervalo para que seja possível fazer a caixa. Obviamente, x é a medida de uma peça a ser removida, essa medida não pode ser negativa e ela também não pode ser maior do que um certo tamanho que impeça de ser cortada. Por exemplo, o lado menor, que mede 3 metros de comprimento, determina o 3 meios que nós estamos vendo nessa equação. Nós queremos encontrar o valor máximo absoluto de v de x. Sendo v de x uma função polinomial, logo contínua, no intervalo fechado de 0 até 3 meios,
Nós sabemos pelo teorema de Weierstrass que tal máximo existe, e sabemos que este virá de um ponto crítico de v de x, ou de uma das extremidades do intervalo. Analisemos primeiro as extremidades. Calculando v em 0, nós obtemos 0, e calculando v em 3/2, nós obtemos 0. As extremidades, portanto, estão descartadas, pois não existe uma caixa correspondente. Fazendo agora a análise dos pontos interiores, nós buscamos pelos pontos críticos. Calculando a derivada de v de x, nós encontramos o polinômio 12x² menos 44x mais 24. Este, obviamente, existe em todo o intervalo. Buscamos, portanto, pelos valores de x, tais que v' de x é igual a 0. De imediato, surgem duas soluções possíveis, x igual a 3 e x igual a 2/3. Entretanto, a primeira deve ser descartada porque está fora do intervalo, que é o domínio da função v de x. Conclui-se que x igual a 2/3 é o único ponto crítico. O volume correspondente é v de 2/3 igual a 200 sobre 27 metros cúbicos. Este é um valor positivo. Como nas extremidades v é igual a 0, este só pode ser o valor máximo absoluto. E com isso terminamos a resolução deste exemplo.